Você já se perguntou o que acontece quando a noite cai, e os segredos do escuro ganham vida? Bem-vindo ao lugar onde os medos mais profundos se tornam realidade. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver não é apenas uma história. É uma verdade que muitos tentaram esconder. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Antes de continuar, lembre-se, uma vez que você cruzar essa linha, não há volta. Então, feche as portas, apague as luzes, ouça com atenção. O que está à sua frente não será facilmente esquecido. O sol poente tingia o céu com tons de laranja e roxo, enquanto Rosa manobrava o velho caminhão pela estrada de terra sinuosa. Miguel, sentado ao lado dela, mantinha o rosto colado à janela, fascinado pelo mar dourado de trigo que parecia não ter fim. "É aqui?" ele perguntou pela terceira vez, sua voz cheia de expectativa. "Quase lá", respondeu Rosa, tentando soar mais confiante do que se sentia. A fazenda tinha pertencido à família por gerações, mas ela mal se lembrava das visitas de infância. Depois da morte repentina de seus pais, voltar para aquele lugar parecia um último recurso. Quando o caminhão finalmente parou em frente à casa principal, Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A construção de madeira estava desgastada, com a pintura descascando e janelas empoeiradas. Miguel saltou do caminhão antes que o motor esfriasse, correndo em direção ao campo. "Olha só esse espantalho!" gritou ele, apontando para uma figura escura no meio do trigo. Rosa saiu atrás dele, sentindo o vento gelado que parecia soprar apenas no campo. O espantalho era estranho, até mesmo perturbador. Suas roupas esfarrapadas balançavam suavemente, mas os olhos feitos de botões metálicos brilhavam, refletindo o último raio de sol. Rosa apertou os braços ao redor de si mesma. "Não chegue muito perto", avisou, puxando Miguel pelo ombro. "Ele parece estar olhando para mim", disse Miguel, a voz baixa. Rosa tentou rir, mas soou falso até para ela mesma. "É só um espantalho, Miguel. Vamos entrar." A noite caiu rapidamente, envolvendo a casa em um silêncio opressor. Enquanto desempacotava as caixas, Rosa não conseguia deixar de olhar para fora, na direção do espantalho. Ele estava exatamente onde deveria estar, mas algo sobre sua presença parecia errado. Mais tarde, quando Miguel já dormia, Rosa foi despertada por um som distante. Ela se sentou na cama, os ouvidos atentos. Era uma melodia, baixa, melancólica, e parecia vir do campo. Levantando-se, foi até a janela, espiando para fora. O espantalho permanecia imóvel, mas a música parecia emanar do trigo ao seu redor. De repente, uma risada infantil ecoou pela noite, fazendo-a recuar. Rosa prendeu a respiração e esperou, mas o som não se repetiu. "É só o vento", murmurou para si mesma, voltando para a cama. Mas quando fechou os olhos, a melodia parecia ainda mais próxima, envolvendo-a como um sussurro gentil. Na manhã seguinte, Miguel estava estranho. Ele falou pouco, e quando Rosa perguntou se havia dormido bem, respondeu apenas com um sorriso evasivo. "Ele cantou para mim", disse ele finalmente, com os olhos fixos na janela. "Quem?" Rosa parou no meio do café da manhã, sentindo o estômago apertar. "O espantalho." Rosa tentou rir do comentário de Miguel, mas sua voz tremeu ao sair. "Não seja bobo, espantalhos não cantam." No entanto, a expressão do irmão permaneceu séria, como se ele soubesse de algo que ela não sabia. "Ele canta quando você não está olhando", insistiu Miguel, antes de sair correndo para o campo. Rosa ficou parada por um momento, olhando para a cadeira vazia na mesa da cozinha. Sentia um nó no estômago, uma sensação inquietante que não sabia como explicar. Mesmo assim, pegou a louça e começou a limpar, forçando-se a ignorar a voz de Miguel ecoando em sua mente. Quando terminou, foi até a varanda, observando Miguel entre os campos de trigo. Ele estava próximo do espantalho, girando em círculos como se estivesse dançando ao som de alguma música inaudível. Rosa o chamou, a voz firme. "Miguel, saia daí. Não é seguro no meio do campo." O garoto parou de repente e olhou para ela. Rosa sentiu um calafrio ao notar a expressão em seu rosto,
Não era de diversão, mas algo mais profundo, quase como reverência. Ele voltou correndo, ofegante, e parou ao pé da varanda. Ele me contou um segredo, disse Miguel, sorrindo como se tivesse descoberto algo maravilhoso. Do que você está falando? Perguntou Rosa, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Sobre mamãe e papai. Ele disse que eles não estão longe. Que posso falar com eles se eu quiser. Rosa sentiu o coração apertar. Miguel, isso não faz sentido. Você só está imaginando coisas. Miguel estreitou os olhos, como se não acreditasse nela. Você só não escuta porque não quer. Mas ele pode falar com você também. Aquela tarde foi marcada por um silêncio tenso entre os dois. Miguel passou horas na janela, observando o espantalho, enquanto Rosa tentava distrair-se arrumando a casa. Ao anoitecer, ela encontrou uma caixa esquecida no sótão. Dentro, havia um velho diário de capa de couro, com o nome de sua mãe escrito à mão. Rosa desceu apressada, folheando as páginas amareladas. O diário mencionava o trabalho duro na fazenda e pequenos momentos de felicidade em família. Mas, nas últimas páginas, o tom mudava. Frases desconexas e apressadas falavam de um perigo no campo e algo que nunca deve ser tocado. Antes que pudesse ler mais, Miguel entrou correndo na cozinha. Ele está cantando de novo, exclamou, puxando-a pelo braço. Rosa foi até a janela com ele, mas o campo parecia calmo. Ela abriu a boca para dizer que não havia nada lá, mas, então, ouviu. A mesma melodia, baixa e melancólica, flutuando no ar. Era impossível negar desta vez. O som era como um sussurro carregado pelo vento, doce e melancólico, mas Rosa não conseguia entender de onde vinha. Ela puxou Miguel para longe da janela e trancou a porta. Fique aqui dentro, ordenou, tentando esconder o tremor em sua voz. Você ouviu, não ouviu? Miguel perguntou, o olhar desafiador. Rosa assentiu lentamente, sem coragem de mentir. Vou descobrir o que está acontecendo. Rosa pegou uma lanterna e saiu, ignorando os protestos do irmão. O campo parecia diferente à noite, com o trigo alto formando sombras ondulantes sob o luar. A melodia parecia mais próxima, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Ela parou a poucos metros do espantalho. As roupas esfarrapadas pendiam inertes, mas os botões metálicos que faziam seus olhos refletiam a luz da lanterna, parecendo vivos. Rosa sentiu um nó no estômago, mas se forçou a avançar. Tocou levemente o braço do espantalho, esperando que sua mão encontrasse apenas palha. Mas, ao invés disso, ouviu um estalo. Recuando com um grito baixo, Rosa viu que uma das cordas que seguravam o espantalho ao suporte havia se soltado, e o corpo pendia para frente como se estivesse se inclinando em sua direção. Ela correu de volta para casa, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, decidiu explorar o celeiro, determinada a encontrar respostas. Entre ferramentas enferrujadas e sacos de sementes rasgados, encontrou uma velha caixa de madeira. Dentro havia fotos em preto e branco de crianças brincando no campo. Todas estavam sorrindo, mas Rosa percebeu algo perturbador. Em todas as fotos, o espantalho aparecia ao fundo, na mesma posição exata que tinha agora. Enquanto examinava as fotos, um velho homem apareceu na entrada do celeiro. Você é a filha de Elias? Perguntou ele, com a voz rouca. Rosa assentiu, surpresa. Eu avisei seu pai para queimar aquele espantalho quando ele teve a chance, disse o homem, aproximando-se lentamente. Mas ele era teimoso. O que você sabe sobre isso? Rosa perguntou, sentindo o coração disparar. Mais do que gostaria. Ele puxou um pequeno amuleto do bolso e entregou a Rosa. Ele atrai crianças, as prende nos campos. Sempre foi assim. Não sei quem colocou isso lá, mas eu sei que ele nunca vai embora sozinho. Antes que Rosa pudesse fazer mais perguntas, o homem se virou e desapareceu entre os trigos. Naquela noite, Miguel desapareceu. Rosa acordou com o som da melodia e encontrou a cama do irmão vazia. Desesperada, pegou a lanterna e correu para o campo. Encontrou Miguel parado em frente ao espantalho, com os olhos fixos nos botões metálicos. Ele estava cantando, repetindo a melodia numa voz que não parecia sua. Miguel! Rosa gritou,
mas ele não reagiu. Rosa correu pelo campo, o coração batendo descompassado. Miguel! Gritou novamente, mas o irmão parecia preso em um transe, os lábios movendo-se lentamente enquanto repetia a melodia que vinha do espantalho. Ela parou a poucos passos do espantalho, sentindo o vento ficar mais frio. Miguel, saia daí! O garoto finalmente virou-se para ela, mas seus olhos não tinham vida. Ele disse que pode me levar até mamãe e papai, murmurou, a voz estranhamente rouca. Ele está mentindo. Rosa respondeu, segurando o braço dele e tentando puxá-lo para longe. Mas Miguel resistiu, com uma força que parecia além da sua idade. De repente, o espantalho moveu-se. Não foi um movimento brusco, foi lento, deliberado, como se estivesse se ajustando para observar melhor. Rosa soltou um grito, puxando Miguel para trás, mas ele se livrou de sua mão. O que você quer? Rosa perguntou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. As sombras do campo pareceram se aprofundar, e a melodia transformou-se em palavras que ecoaram em sua mente, mesmo que ninguém falasse. Escolha! Uma visão tomou forma diante dela, as crianças das fotos, presas no campo, com olhos vazios e expressões desesperadas. Elas estenderam as mãos para Rosa, como se suplicassem por libertação. No centro de tudo, o espantalho parecia pulsar com uma energia sombria, enquanto Miguel permanecia imóvel ao lado dele. Escolha! A voz ecoou novamente. Rosa entendeu. O espantalho exigia algo em troca de Miguel. Ela podia entregar o irmão completamente ou destruir a fazenda, queimando tudo e libertando as almas aprisionadas, mas também perdendo a única conexão restante com sua família. Ela agarrou Miguel novamente, desta vez com mais força. Eu não vou entregá-lo a você, gritou, sentindo a raiva substituindo o medo. Com um movimento rápido, Rosa arrancou a lanterna de seu cinto e jogou-a contra o trigo. O vidro estilhaçou-se, e as chamas começaram a se espalhar rapidamente. O espantalho começou a se contorcer, como se tentasse escapar de seu suporte. As vozes das crianças cresceram, enchendo o ar com um coro de agonia e esperança. Miguel caiu de joelhos, tossindo e chorando, enquanto o fogo consumia o campo ao redor deles. Rosa segurou Miguel nos braços, correndo de volta para casa enquanto o trigo queimava em um círculo crescente. Ela olhou para trás uma última vez. No meio das chamas, o espantalho parecia encará-la, imóvel, com os botões dos olhos brilhando uma última vez antes de serem engolidos pelo fogo. O campo inteiro ardeu até o amanhecer, deixando apenas cinzas e um silêncio absoluto. O campo, que antes parecia interminável, agora era um mar de cinzas escuras. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, sufocante e opressivo. Rosa e Miguel estavam sentados na varanda, cobertos de fuligem. Miguel segurava uma xícara de chá que ela lhe dera, mas não havia tomado um gole. Ele permanecia em silêncio, o olhar perdido na distância. Vai ficar tudo bem, Rosa murmurou, sem saber se dizia isso para Miguel ou para si mesma. Miguel não respondeu. Desde que o tirara do campo em chamas, ele não falará mais nada sobre o espantalho, nem sobre o que acontecerá naquela noite. Rosa queria perguntar, mas temia que isso pudesse quebrá-lo ainda mais. Dias se passaram, e a fazenda parecia mais abandonada do que nunca. Rosa usou o pouco tempo que tinha para limpar o que restava, mas algo dentro dela dizia que aquele lugar não era mais seguro. A sensação de estar sendo observada nunca desaparecera completamente. Um dia, enquanto Miguel dormia, Rosa decidiu ir até a vila para comprar suprimentos. Caminhando pelas ruas, ela tentou ignorar o peso de sua decisão de destruir a fazenda, a última conexão física com seus pais. Enquanto passava por uma barraca de mercado, algo chamou sua atenção. Era uma miniatura de espantalho, feita de madeira e tecido. Pequeno o suficiente para caber na palma da mão, mas seus detalhes eram assustadoramente familiares. Os mesmos olhos metálicos brilhavam sob a luz, e as roupas esfarrapadas eram idênticas às do espantalho do campo. De onde veio isso? Perguntou Rosa à vendedora, uma mulher idosa com olhos cansados. Um viajante trouxe. Disse que era um talismã de proteção para fazendas, respondeu a mulher,
sem perceber a palidez que tomava conta do rosto de Rosa. A melodia retornou, fraca, como um sussurro na mente de Rosa. Ela afastou-se da barraca apressadamente, sem olhar para trás. Ao chegar em casa, encontrou Miguel no alpendre, segurando um pequeno pedaço de tecido chamuscado. Eu achei isso no campo, disse ele calmamente, oferecendo o tecido a ela. Era um pedaço da camisa do espantalho, que Rosa tinha certeza de ter sido destruída pelas chamas. Ela agarrou o tecido com dedos trêmulos, sentindo o frio que parecia emanar dele. Uma onda de desespero tomou conta de seu peito, mas ela escondeu o objeto no bolso e puxou Miguel para um abraço. Enquanto a noite caía, Rosa olhou para o campo vazio e queimado. O silêncio era quase ensurdecedor, mas, em algum lugar, ela podia jurar ouvir um som muito familiar, a melodia. Lenta e melancólica, ela parecia estar esperando. Miguel olhou para o horizonte, onde o sol se despedia com uma tonalidade avermelhada que contrastava com a terra seca à sua frente. A fazenda, que já foi próspera, agora parecia apenas um eco do que fora. O milho murchava nas fileiras como se estivesse morrendo de sede, e a colheita de trigo, que deveria estar madura para a colheita, estava apenas uma sombra do que deveria ser. O chão, rachado e ressecado, se estendia por quilômetros, sem vida. Aos 45 anos, Miguel sentia-se mais velho do que a idade indicava. O trabalho duro da fazenda, o suor incansável, parecia ter se dissipado junto com os dias de bonança. Ele tinha herdado o terreno de seu pai, que passará a vida inteira cuidando daquela terra com amor e dedicação. Mas Miguel sabia, com uma certeza crescente, que sua própria dedicação não seria suficiente para salvar a fazenda. Já não há mais o que fazer, Ana, disse ele, sua voz grave ecoando na pequena sala de estar da casa simples, onde a luz do lampião iluminava a mesa de madeira gasta. Ana, sua esposa, olhou para ele com preocupação. Seus olhos, antes vivos e esperançosos, agora refletiam a exaustão de meses de luta. Vamos conseguir, ela respondeu, tentando forçar um sorriso. Mas até ela sabia que as palavras estavam vazias. Não havia como negar. A seca tinha sido implacável, e mesmo que eles trabalhassem o triplo, não haveria colheita suficiente para garantir a sobrevivência. Miguel sentou-se à mesa, esfregando o rosto com as mãos. Não sabia mais o que fazer. A fazenda que ele conhecia desde criança, a terra que o alimentara, estava morrendo diante de seus olhos, e ele não conseguia fazer nada para impedir. Ana pegou a mão dele, tentando confortá-lo, mas a incerteza pairava no ar como uma sombra. Eles sabiam que não havia mais tempo. Ou a terra seria salva, ou eles perderiam tudo. À noite, Miguel não conseguia dormir. O som do vento, que antes era reconfortante, agora parecia carregar um peso, como se sussurrasse palavras que ele não conseguia entender. Ele se levantou, tentando afastar as inquietações, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer o consumia. Algo que ele não podia controlar. Antes de retornar à cama, ele se aproximou da janela e olhou para o campo. A lua cheia refletia na terra desolada, dando uma aparência quase irreal à cena. E foi nesse momento que ele ouviu, muito ao longe, um som. Algo como uma batida surda, mas ritmada, vindo de dentro da terra. Miguel franziu a testa, perplexo. Deve ser o vento, pensou, mas uma sensação de inquietação se instalou em seu peito. Ele não estava mais certo de nada. Na manhã seguinte, Miguel foi até o campo, como sempre, mas algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, mais denso. Ele caminhou entre as fileiras de milho, tocando as folhas secas, que se quebravam sob seus dedos como papel. O som, que na véspera parecia distante, agora estava mais claro. Batidas surdas, ritmadas, vindo do interior da terra, como se a própria fazenda estivesse pulsando. Miguel parou, ouvindo. O som parecia ecoar em seu peito, e uma sensação de estranhamento tomou conta dele. Estava sozinho. Ou pelo menos, pensava que estava. De repente, uma figura apareceu à sua frente, saindo de entre as sombras das árvores. Um homem alto,
de cabelo negro e barba espessa, com um chapéu de aba larga que cobrira o rosto, mas que, ao se aproximar, revelou um olhar penetrante e frio. Seus olhos eram de um verde intenso, quase irreal. O homem se aproximou sem pressa, como se soubesse exatamente o que Miguel estava pensando. Sem um cumprimento, ele falou com uma voz baixa, mas carregada de uma autoridade estranha. Sei o que está acontecendo aqui, Miguel. Sei o que sua terra precisa. Miguel olhou desconfiado para o estranho. Quem é você? O que quer aqui? O homem sorriu, um sorriso que não era gentil, mas sim um sorriso enigmático. Ele estendeu a mão, como se oferecesse algo, mas Miguel não a tomou. O homem não parecia se importar com isso. Apenas falou, como se tudo já estivesse decidido. Eu sou aquele que pode salvar sua fazenda. Seus dias de sofrimento estão contados. Você só precisa aceitar a oferta. Miguel franziu a testa, tentando compreender o que estava acontecendo. O vento começava a aumentar, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à presença daquele homem. O que está falando? Eu não entendo. O homem olhou para o campo e então voltou sua atenção para Miguel, como se fosse inevitável. A terra que você herdou de seu pai tem um grande potencial. Ela pede o seu preço, Miguel. Há um pacto que pode ser feito. Você quer salvar sua fazenda. Quer garantir que sua família viva bem, sem se preocupar com mais uma seca. Miguel não sabia se estava ouvindo certo. Quem era aquele homem? E como ele sabia tanto sobre a fazenda, sobre o que Miguel estava enfrentando? O que quer em troca? Miguel perguntou, a desconfiança tomando conta de sua voz. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Miguel. Eu posso garantir a prosperidade, mas, em troca, você terá que pagar um preço. Um sacrifício de sangue, Miguel. Algo que você jamais imaginaria ser necessário. Mas, você quer salvar sua terra, não quer? Miguel sentiu um arrepio na espinha, mas não conseguia desviar o olhar. O campo ao redor parecia quieto demais, como se estivesse esperando pela resposta. O homem continuou, como se soubesse que Miguel já estava prestes a ceder. Você perderá algo precioso, mas ganhará o que mais deseja. A colheita será sua, e nada mais importará. Miguel ficou em silêncio. O som da terra batendo, o bater ritmado, parecia ter aumentado. E se eu recusar? Miguel perguntou, sua voz mais tensa agora. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas sorriu, de maneira fria, e começou a se afastar, sem pressa. Não recuse, Miguel. O tempo está se esgotando. E quando ele se esgotar, será tarde demais. Com um movimento rápido, o homem desapareceu nas sombras da mata, deixando Miguel ali, sozinho. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não o abandonou. Miguel se virou, sentindo o peso das palavras que acabará de ouvir. Ele sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo com a fazenda. Algo sombrio estava em jogo, e ele já não tinha mais certeza de quanto tempo poderia resistir. No dia seguinte, Miguel não conseguiu afastar os pensamentos sobre o homem misterioso. As palavras dele reverberavam em sua mente, e, embora ainda cético, algo em sua consciência o empurrava a considerar a oferta. O campo continuava a se desfazer sob seus pés, as plantações secas estavam além da salvação, e a ideia de perder a fazenda parecia mais real a cada hora que passava. Ele havia perdido muito já. A fazenda era a única herança de seu pai, e ele não podia deixá-la morrer. Não podia deixar a família desmoronar. À noite, depois de um longo dia de trabalho, Miguel se encontrou mais uma vez no campo. O silêncio era profundo, mais do que o normal, como se a natureza tivesse parado para assistir ao seu dilema. Foi então que ele viu. A terra, que antes parecia completamente estéril, estava se transformando diante de seus olhos. As sementes que ele havia plantado semanas atrás, murchas e fracas, começaram a brotar com uma velocidade absurda. O milho, que antes não passava de pequenas hastes secas, se ergueu com vigor, folhas verdes e viçosas se desdobrando. O trigo, o que restava dele, floresceu como se a terra estivesse sendo renovada por mãos invisíveis. Miguel, atônito, se ajoelhou ao lado de uma fileira de milho, tocando as folhas frescas com os dedos, ainda incrédulo.
O campo estava vivo novamente. O que estava acontecendo? Como era possível que, em uma noite, a terra se recuperasse de um mal que a consumira por meses? Ele olhou para o céu, a lua cheia brilhando com uma intensidade assustadora. O vento, antes silencioso, agora parecia cantar. E então, o som voltou. As batidas ritmadas, como um tambor distante, ecoaram pela terra. Mas desta vez, era mais forte. Era como se a própria fazenda estivesse pulsando, respirando, aguardando algo. Miguel sentiu um arrepio correr por sua espinha. Não era só a terra que estava viva, algo mais parecia ter acordado. Na manhã seguinte, a transformação continuou. As plantações haviam se expandido a uma taxa inacreditável, e Miguel sabia que não poderia negar o que estava acontecendo. A fazenda estava salvando a si mesma, mas a que custo? Ele não conseguia explicar o fenômeno, mas não tinha tempo para isso. A fome de respostas era maior do que sua capacidade de racionalizar. Quando entrou em casa para contar a Ana sobre a transformação, ela o olhou com um misto de incredulidade e alívio. Miguel, você viu isso? Ela perguntou, os olhos brilhando com uma esperança renovada. O campo está voltando à vida. Miguel não conseguia esconder a mistura de fascínio e medo. Ele havia aceitado o pacto, mesmo sem realmente entender as implicações. Mas, naquele momento, a fazenda parecia mais do que uma simples promessa de colheita. Parecia que a terra, de alguma forma, exigia algo de volta. Algo que Miguel ainda não compreendia totalmente. Ele tentou esconder seus sentimentos de Ana, mas sabia que, em algum lugar dentro dele, a sensação de que havia feito um acordo com algo sombrio se fazia mais forte. A vida da fazenda voltava, mas ele sentia, de forma íntima e sufocante, que a fazenda tinha uma vontade própria. Uma vontade que não poderia ser ignorada. Miguel olhou pela janela, observando a vastidão do campo agora florescendo à sua frente. O som das batidas continuava, mas agora, ele não conseguia mais ignorá-las. Ele sabia que o preço ainda estava por vir. O dia seguinte trouxe consigo um calor intenso, mas Miguel mal sentiu. Ele estava absorto demais no que acontecia com a fazenda. A colheita se expandia como um milagre diante de seus olhos, e a cada passo, a terra parecia se renovar, as plantas crescendo a uma velocidade impossível. Para qualquer um que olhasse de fora, seria uma visão maravilhosa, mas Miguel sabia que havia algo errado. A sensação de desconforto não o abandonava. Ele se perguntava o que o pacto realmente significava e o que ele teria que pagar por tamanha abundância. Naquela tarde, enquanto caminhava entre as fileiras de milho, o homem da lavoura apareceu novamente. Desta vez, ele não veio com as mesmas palavras de oferta. Ele já sabia que Miguel estava pronto para aceitar o preço. Miguel sentiu o cheiro da terra pesada no ar antes de vê-lo. O homem estava lá, parado na borda do campo, sua presença imponente entre as sombras das árvores. Os olhos do homem, como sempre, eram gelados e intensos. Miguel sabia o que vinha, mas não podia mais recuar. A tentação de salvar a fazenda, de garantir que sua família tivesse comida, superava seus temores. A colheita está boa, Miguel, disse o homem da lavoura, sem rodeios, como se já soubesse da resposta de Miguel. Mas o preço, como você sabe, é inevitável. Miguel tentou manter a calma, mas algo em seu estômago se revirou. Ele respirou fundo e perguntou, quase sem voz: o que você quer de mim? O que é esse preço? O homem sorriu, e o sorriso não trouxe conforto. Ele se aproximou lentamente, seu olhar fixo em Miguel. Você sabia que a terra tem suas exigências. O que está acontecendo aqui não é um simples milagre. A terra, a vida dela, exige um pagamento. Um sacrifício. Um sacrifício de sangue, como mencionei antes. Miguel sentiu o suor gelado escorrer pela testa. Ele queria recuar, mas não podia. Ele sabia o que isso significava. O pacto não era apenas sobre prosperidade. Era sobre algo mais sombrio, mais antigo. Algo que não podia ser ignorado. O que você quer? Miguel repetiu, com mais firmeza agora. Ele já sabia que não havia volta. O homem da lavoura olhou para o campo novamente, como se estivesse absorvendo a visão da terra que, de alguma forma, já parecia sua. O preço é claro, Miguel. Toda prosperidade exige uma troca. Sua terra pedirá algo de valor. Você terá que dar alguém de sua família. Alguém que você ame. Um sacrifício anual,
até que a terra cesse de exigir mais. Alguém próximo. E esse será o preço. Não mais, não menos. Miguel ficou paralisado. As palavras do homem pareciam ressoar na sua mente, ecoando como um golpe de martelo. Ele balançou a cabeça, tentando compreender o que estava sendo dito. O que ele acabará de ouvir? Ele teria que sacrificar alguém. Sua esposa. Seu filho. Não, ele murmurou, seus olhos se arregalando de horror. Eu não posso. O homem da lavoura o interrompeu, seu tom inflexível. Você não tem escolha, Miguel. Você já aceitou. Agora, a terra será sua, mas não sem custo. Ela exigirá um sacrifício, como todas as terras exigem. E o sacrifício, como você bem sabe, será feito àqueles que você mais ama. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. O peso do pacto agora parecia insuportável. Ele havia desejado apenas salvar a fazenda, mas agora, a verdade estava clara. O preço da prosperidade não era apenas uma colheita boa. Era algo mais profundo, algo que afetaria a sua família, a sua vida. O homem da lavoura deu um último olhar para Miguel, seus olhos frios como pedras preciosas, e antes de se afastar, disse: Lembre-se, Miguel, o tempo está se esgotando. Faça sua escolha antes que ele passe. A terra não espera. Miguel ficou ali, sozinho, os sons da terra e das batidas ritmadas agora se tornando ensurdecedores. Ele não sabia como, mas algo dentro de si sabia que não poderia mais voltar atrás. Miguel passou os dias seguintes em um estado de negação. A fazenda prosperava diante de seus olhos, mas ele não podia mais ignorar o custo do que estava acontecendo. O homem da lavoura o havia avisado, e as palavras reverberavam na sua mente incessantemente. O sacrifício. A troca. Ele sabia que seria impossível evitar a decisão que precisava tomar, mas a ideia de perder alguém que amava o devastava por dentro. Ana não sabia do pacto. Para ela, a vida estava se normalizando novamente. Ela cuidava da casa com um semblante mais tranquilo, e o sorriso que antes desaparecera aos poucos retornava. A colheita era boa, o futuro parecia garantido. Mas Miguel não conseguia compartilhar dessa mesma esperança. Ele sentia que a qualquer momento a terra iria cobrar seu preço, e ele, incapaz de fazer outra escolha, estaria atado a essa exigência. Naquela noite, ele se levantou silenciosamente, incapaz de dormir. O vento soprava forte, fazendo a janela rente enquanto ele observava o campo sob a luz pálida da lua. A terra parecia viva, respirando, esperando. O som das batidas, aquelas batidas surdas que ele ouvirá antes, estava agora mais forte do que nunca. Era como se o campo estivesse se preparando para algo. Miguel se sentia mais perto da verdade do que nunca, e a verdade, ele sabia, era terrível. Ele se afastou da janela, os pés arrastando no chão, e foi até a cozinha. Ana estava adormecida, o rosto sereno e alheio aos tormentos de Miguel. Ele a observou por um momento, pensando no que teria que fazer. Se ele tivesse uma escolha, ele a tomaria. Mas a verdade é que ele sabia que, no fundo, nunca teve controle sobre o que estava acontecendo. O homem da lavoura já havia decidido. A terra, com sua fome insaciável, faria a exigência que Miguel temia. Miguel se sentou na cadeira perto da mesa de madeira. Olhou para a lâmpada de óleo, o fogo fraco refletindo na superfície da mesa. Ele fechou os olhos, tentando acalmar a mente, mas não conseguiu. O peso da escolha o esmagava. Um sacrifício de sangue. Alguém próximo. Ele não poderia perder Ana. Não seu filho. Mas quem mais poderia ser? Ele tinha medo de pensar nas implicações. A terra não esperaria mais. O tempo havia se esgotado. Ele precisava agir. Na manhã seguinte, Miguel tomou uma decisão. Ele não podia mais continuar sem fazer nada. A fazenda prosperava, mas a um custo que ele agora compreendia plenamente. Ele caminhou até o centro do campo, as batidas da terra mais fortes do que nunca. Ele se ajoelhou, sentindo o solo frio contra a pele. Quando o homem da lavoura apareceu, mais uma vez, Miguel não hesitou. Eu farei o que você pediu, ele disse, com uma calma aterradora em sua voz. Mas não farei mais sacrifícios. Não novamente. O homem da lavoura olhou-o por um momento, os olhos impenetráveis. A terra cobra um preço, Miguel.
E você pagará o que deve. Não importa o quanto você tente escapar da sua escolha. Miguel não teve mais palavras. Apenas um gesto de aceitação. Ele sabia que o preço seria alto. Mas a fazenda continuaria a prosperar. A fazenda sempre prosperaria. E ele estaria preso a ela, à sombra da escolha que fizera. E assim, o ciclo se cumpriu. Miguel observava o horizonte através da janela da casa, sentindo a brisa fria do final da tarde invadir o ambiente. O cheiro da terra e do capim recém-cortado parecia mais pesado a cada dia, como se a fazenda estivesse tentando sussurrar algo que ele não queria ouvir. A casa estava quieta, silenciosa, como sempre fora. Isabel, sua esposa, estava na cozinha, tentando preparar algo que, para ela, ainda fosse capaz de fazer com que a vida seguisse, mas Miguel sabia que não havia nada que pudesse mudar o que o envolvia. O peso do passado o seguia como uma sombra, invisível, mas constante. Ele tocou a cicatriz em sua mão esquerda, um lembrete físico de um tempo em que era mais jovem, mais impulsivo, mais cheio de sonhos. Samuel, seu antigo amigo, surgia em seus pensamentos com uma frequência que Miguel tentava ignorar. Os tempos eram outros agora, e a fazenda que herdara do pai era um lugar de trabalho, não de recordações. Mas, em silêncio, ele sabia que tudo ali estava de alguma forma ligado ao que acontecerá. A morte de Samuel. Ao que ele deixará para trás. Isabel entrou na sala com uma expressão que tentava esconder a preocupação. "Está tudo bem?" perguntou, suas palavras tingidas de uma dúvida silenciosa. Miguel apenas assentiu, sem desviar os olhos da janela. Ela não sabia o quanto ele carregava. Não sabia o quanto ele desejava que o passado ficasse onde deveria, enterrado. Depois de alguns minutos, ele se levantou e caminhou até o lado de fora. O campo estendia-se diante dele, vasto e sem fim. As árvores se moviam com o vento, criando uma sensação de que o lugar estava vivo, observando-o. Ele deu os primeiros passos rumo à área onde seu pai costumava trabalhar, passando pela velha cerca de madeira que estava cada vez mais deteriorada. O som dos seus pés sobre a terra parecia quebrar o silêncio, mas não a sensação de desconforto que lhe apertava o peito. Ele sabia que estava adiando algo, algo que sempre tentará ignorar. Mas aquela sensação, algo entre o pressentimento e a inquietação, havia começado a tomar conta dele novamente. Como se a fazenda estivesse dizendo que o momento de enfrentar o passado havia chegado. Ao chegar ao campo onde as colheitas já começavam a ser feitas, Miguel parou e olhou em volta. O solo, ali, parecia mais firme, mais compacto do que o restante, como se algo estivesse escondido ali. Seu olhar fixou-se no ponto específico, e um calafrio percorreu sua espinha. Ele sentiu que a terra estava lhe chamando, como se lhe pedisse para revirá-la, para descobrir o que estava ali, o que sempre fora ignorado. Miguel não conseguiu afastar a sensação de que algo o observava enquanto caminhava de volta ao campo. O vento ainda soprava, mais forte agora, como se o chamasse para aquele mesmo ponto onde ele tinha sentido desconforto. A cada passo, o peso de uma presença invisível parecia se intensificar. Ele parou mais uma vez, no mesmo local onde a terra parecia mais compacta. A inquietação, agora, já não era só um pressentimento. Era uma urgência, algo que ele não poderia mais ignorar. Ele se abaixou, com as mãos tremendo ligeiramente, começou a remover o excesso de terra. O movimento foi automático, um impulso de fazer o que sua mente não queria que ele fizesse. A primeira parte que apareceu foi uma bota velha, suja de barro. Miguel parou, o coração batendo mais forte, e uma onda de medo o envolveu. Mas ele não podia recuar. Não agora. Com mais esforço, ele afastou o restante da terra, e o que emergiu diante de seus olhos o fez engolir em seco. O corpo estava parcialmente enterrado, e a decomposição havia tomado conta, mas ainda assim era possível identificar as roupas que o homem usava, o tipo de calça e a camisa que, ao menos uma vez, haviam sido familiares. O rosto estava irreconhecível, coberto pelo processo natural de deterioração, mas a postura e o cabelo eram inconfundíveis. Samuel.
O nome veio à mente de Miguel com a força de um golpe. Ele recuou alguns passos, tentando controlar a respiração. O tempo parecia ter congelado ao redor dele. A fazenda, o campo, tudo o que ele sempre conhecera, de repente, tornava-se uma prisão de memórias e arrependimentos. O espírito de Samuel parecia voltar a assombrá-lo, mas de uma forma muito mais concreta do que nunca. Miguel olhou ao redor, nervoso, como se esperasse que alguém o tivesse visto. Mas não havia ninguém. O campo estava vazio. Apenas ele e o corpo de Samuel, enterrado, como se o tempo quisesse apagar o que acontecerá naquele lugar. Mas a verdade, de alguma forma, sempre encontra seu caminho. Ele se aproximou do corpo novamente, com um tremor nas mãos. O vento havia parado, e um silêncio pesado tomava conta do ambiente. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, tudo estava ali, diante dele, como uma história interrompida que finalmente teria seu fim. Miguel sabia que não poderia simplesmente deixar aquele corpo ali. Ele não poderia ignorar o que o campo lhe exigia. Mas a verdadeira pergunta, que lhe cortava a garganta, era como ele lidaria com o que encontrara. E, mais importante, como ele poderia fugir de um passado que voltava para cobrar seu preço. O vento soprou de novo, mais uma vez levando o cheiro da terra misturado com o do antigo amigo. Miguel sentiu o estômago embrulhado. O campo, aquela terra que ele achava conhecer tão bem, agora parecia um lugar de pesadelos. A presença de Samuel se fazia sentir, mesmo sem palavras. Miguel hesitou. A fazenda, o campo, sua vida, tudo estava imerso em um silêncio que o desafiava a dar o primeiro passo. Mas ele não queria. Não ainda. Talvez nunca. Virando-se, ele decidiu continuar. Mas no fundo de sua alma, sabia que aquele campo já não seria o mesmo para ele. Miguel não conseguiu afastar a sensação de que algo o observava enquanto caminhava de volta ao campo. O vento ainda soprava, mais forte agora, como se o chamasse para aquele mesmo ponto onde ele tinha sentido o desconforto. A cada passo, o peso de uma presença invisível parecia se intensificar. Ele parou mais uma vez, no mesmo local onde a terra parecia mais compacta. A inquietação, agora, já não era só um pressentimento. Era uma urgência, algo que ele não poderia mais ignorar. Ele se abaixou, com as mãos tremendo ligeiramente, começou a remover o excesso de terra. O movimento foi automático, um impulso de fazer o que sua mente não queria que ele fizesse. A primeira parte que apareceu foi uma bota velha, suja de barro. Miguel parou, o coração batendo mais forte, e uma onda de medo o envolveu. Mas ele não podia recuar. Não agora. Com mais esforço, ele afastou o restante da terra, e o que emergiu diante de seus olhos o fez engolir em seco. O corpo estava parcialmente enterrado, e a decomposição havia tomado conta, mas ainda assim era possível identificar as roupas que o homem usava, o tipo de calça e a camisa que, ao menos uma vez, haviam sido familiares. O rosto estava irreconhecível, coberto pelo processo natural de deterioração, mas a postura e o cabelo eram inconfundíveis. Samuel. O nome veio à mente de Miguel com a força de um golpe. Ele recuou alguns passos, tentando controlar a respiração. O tempo parecia ter congelado ao redor dele. A fazenda, o campo, tudo o que ele sempre conhecera, de repente, tornava-se uma prisão de memórias e arrependimentos. O espírito de Samuel parecia voltar a assombrá-lo, mas de uma forma muito mais concreta do que nunca. Miguel olhou ao redor, nervoso, como se esperasse que alguém o tivesse visto. Mas não havia ninguém. O campo estava vazio. Apenas ele e o corpo de Samuel, enterrado, como se o tempo quisesse apagar o que acontecerá naquele lugar. Mas a verdade, de alguma forma, sempre encontra seu caminho. Ele se aproximou do corpo novamente, com um tremor nas mãos. O vento havia parado, e um silêncio pesado tomava conta do ambiente. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, tudo estava ali, diante dele, como uma história interrompida que finalmente teria seu fim. Miguel sabia que não poderia simplesmente deixar aquele corpo ali. Ele não poderia ignorar o que o campo lhe exigia. Mas a verdadeira pergunta, que lhe cortava a garganta, era:
Como ele lidaria com o que encontrara? E, mais importante, como ele poderia fugir de um passado que voltava para cobrar seu preço? O vento soprou de novo, mais uma vez levando o cheiro da terra misturado com o do antigo amigo. Miguel sentiu o estômago embrulhado. O campo, aquela terra que ele achava conhecer tão bem, agora parecia um lugar de pesadelos. A presença de Samuel se fazia sentir, mesmo sem palavras. Miguel passou a noite em claro, os olhos fixos no teto de madeira que, àquela altura, já parecia não oferecer mais o conforto que um dia trouxera. A fazenda, em seu silêncio profundo, estava diferente. O cheiro da terra parecia mais forte, mais pungente, como se o campo estivesse, de algum modo, invadindo cada canto da casa. A cada estalo da madeira, ele se assustava, como se esperasse que algum espírito surgisse da escuridão. Isabel, já acostumada com o modo isolado de ser de Miguel, tentou falar com ele durante a noite, mas ele estava distante, perdido em seus próprios pensamentos. A última coisa que ele queria era falar sobre Samuel, ou sobre o que tinha encontrado. Ele já sabia que o corpo não era o único problema. O passado que ele pensava ter enterrado, de alguma forma, estava vindo à tona, e não era algo que ele pudesse controlar. Na manhã seguinte, ao sair para o campo mais uma vez, Miguel notou o primeiro sinal de que as coisas estavam mudando de forma irreversível. Era um som suave, quase imperceptível, vindo da direção da árvore velha, onde o corpo de Samuel estava enterrado. Era um sussurro, o tipo de som que você poderia facilmente atribuir ao vento, mas algo nele o fez parar. Ele ficou em silêncio, tentando identificar o que estava acontecendo, mas o som desapareceu tão rápido quanto surgira. Miguel tentou ignorar a sensação de desconforto. Ele se concentrou no trabalho, mas a cada momento, a cada movimento, ele sentia que algo estava errado. As palavras sussurradas não deixavam sua mente. O nome de Samuel, repetido, como uma chamada que não podia ser respondida. Naquela noite, o pesadelo começou. Miguel acordou em suor frio, seu coração batendo forte. Ele havia sonhado com Samuel, mas não da forma que imaginava. Samuel estava ali, em sua antiga camisa de trabalho, sorrindo de uma maneira estranha, como se soubesse algo que Miguel não sabia. As sombras de seu rosto eram profundas, e seus olhos pareciam querer engolir Miguel inteiro. O espírito de Samuel, agora mais real do que nunca, parecia querer se comunicar. Miguel sentia uma presença em sua sala, como se alguém estivesse ali, observando enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Ele se levantou, ofegante, e olhou pela janela. Tudo estava quieto, mas no silêncio da noite, ele podia jurar que ouviu uma voz baixa e grave, chamando seu nome. Miguel! Era como se Samuel estivesse mais perto do que ele imaginava, como se o corpo não fosse o único vestígio de seu amigo perdido. A morte não parecia ter apagado o vínculo entre os dois. Miguel tentou afastar os pensamentos, mas o medo era palpável. Não havia explicação racional para o que estava acontecendo. Ele estava sendo assombrado, não apenas pelo corpo enterrado no campo, mas pelo próprio fantasma de seu passado. Os passos que ouviu durante a noite, o nome sussurrado em seus ouvidos. Miguel não sabia mais se estava perdendo a sanidade ou se, de alguma forma, Samuel estava realmente ali, esperando por algo. O passado parecia se recusar a ser enterrado. E cada noite, ele sentia que a presença de Samuel se aproximava mais e mais. A manhã seguinte chegou sem respostas, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era mais forte do que nunca. O campo, o local onde tudo começou, o chamava. Miguel sabia que não poderia continuar ignorando o que estava acontecendo, mas, ainda assim, algo dentro dele temia o que encontraria se realmente se permitisse cavar mais fundo. Ele não tinha mais controle sobre a situação. O espírito de Samuel, com seus sussurros e olhares penetrantes, parecia estar em cada canto da fazenda, esperando por Miguel tomar uma decisão. O que Samuel queria? O que ele estava tentando dizer? E, mais importante ainda, Miguel seria capaz de encarar a verdade de uma vez por todas? Miguel não conseguiu mais distinguir a realidade dos seus pesadelos.
Cada som na casa, cada murmúrio ao longe, parecia ter um significado oculto, um sinal de que ele não estava sozinho. O campo, onde ele passará tantas horas com Samuel, parecia agora uma extensão do próprio pesadelo. O vento não sussurrava mais, ele gritava, como se tentasse alertá-lo para algo que ele se recusava a ver. Naquela tarde, enquanto Isabel estava ocupada na cozinha, Miguel decidiu que não podia mais viver com aquele peso. Ele precisava entender o que Samuel queria, o que estava acontecendo com ele. Não podia continuar fugindo. A fazenda, o campo, tudo ali estava atrelado àquela noite, à morte de Samuel. Ele precisava enfrentar a verdade, ou essa presença, esse vazio, nunca o deixaria em paz. Miguel foi até o escritório da casa, onde o pai guardava os papéis antigos. Abriu gavetas e olhou, sem muito entusiasmo, para documentos de fazenda, recibos e contas que não significavam nada. Mas então, uma caixa de madeira, desgastada pelo tempo, chamou sua atenção. Era algo que ele nunca tinha visto antes. Seu pai nunca fora muito de manter recordações, mas aquela caixa parecia ter sido guardada com um propósito. Miguel a abriu com cuidado e encontrou dentro cartas amareladas, cadernos de anotações, entre eles, o diário de Samuel. Seu coração disparou ao ver o nome do amigo ali, escrito à mão, com a caligrafia familiar. Ele começou a ler as primeiras páginas, a sensação de arrepio aumentando a cada palavra. Samuel falava de uma amizade que, aos olhos de Miguel, já não existia. Ele descrevia, com detalhes, a briga que tiveram naquela noite fatídica, o modo como Miguel o empurrou quando os ânimos estavam exaltados. Mas, mais do que isso, ele relatava a dor da traição, o abandono de alguém que deveria ser seu amigo e que, ao invés disso, o empurrara para a morte. O diário descrevia uma conversa que Miguel não lembrava, uma discussão sobre o futuro da fazenda, mas também sobre o que realmente os unia. Samuel dizia que sentia que Miguel o tratava como um peso, alguém que ele não queria mais ao seu lado. A última entrada era mais direta, mais pessoal. Eu sei que algo vai acontecer. Não sei o que, mas estou indo embora. Eu não aguento mais. Era claro que Samuel sabia o que estava por vir. Miguel fechou o diário com um estalo, as palavras queimando sua mente. Ele sentiu a respiração pesada, como se estivesse sufocando. Aquele registro de Samuel, sua última confissão, o confronto com sua própria culpa, tudo estava ali, esperando por ele, para que ele finalmente encarrasse a verdade. Samuel não tinha morrido por acaso. Ele havia sido empurrado para isso, empurrado por Miguel. Era uma verdade que Miguel não podia mais ignorar. O peso sobre seus ombros parecia ter aumentado a cada página que passava. Ele havia enterrado sua culpa e suas memórias, mas o campo, o corpo de Samuel, as palavras no diário, tudo o estava forçando a reviver aquele momento sombrio. Não havia mais espaço para mentiras. O que Miguel fizera com Samuel, o que ele se recusava a admitir, agora estava exposto diante dele, cru e inescapável. A dor era insuportável. Ele queria gritar, queria fugir, mas sabia que não podia. Samuel estava ali, em cada canto da fazenda, em cada página daquele diário. Miguel não podia mais se esconder. Naquela noite, enquanto ele tentava descansar, as sombras pareciam mais densas. O espírito de Samuel o envolvia, e o peso da culpa o mantinha acordado. Ele podia ouvir o sussurro mais uma vez, mais forte agora, como uma exigência, como uma cobrança que não poderia ser ignorada. Miguel. Era o nome de seu amigo, mas agora não era mais uma lembrança distante. Era uma acusação, algo que Miguel não poderia calar mais. O que fazer quando o passado finalmente o alcança, quando a verdade que ele tanto temia vem à tona? A madrugada parecia se arrastar lentamente, com o tempo se estendendo indefinidamente, como se o universo inteiro estivesse em espera. Miguel não conseguiu mais adormecer. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Samuel, com os olhos vazios e a expressão acusadora, surgia em sua mente, mais vívida do que qualquer pesadelo. O campo, o corpo, o diário, tudo o arrastava para uma espiral que ele não conseguia controlar. Samuel estava ali, mais vivo do que nunca,
e Miguel sabia que não conseguiria suportar por muito mais tempo. Quando a luz do amanhecer finalmente invadiu o quarto, Miguel se levantou lentamente, com o corpo exausto, mas a mente frenética. Ele não podia mais fugir do que acontecerá. O passado estava ali, não apenas nas palavras de Samuel, mas em cada esquina da fazenda, na terra que ainda escondia os ossos de seu amigo. Ele sabia que não havia mais escolha. Samuel o chamava, e Miguel tinha que enfrentar o que fizera. Com um passo hesitante, Miguel atravessou a casa e saiu para o campo. O vento estava mais fraco, mas o calor da manhã parecia não aliviar o peso que ele sentia nos ombros. Ele foi até a árvore onde Samuel estava enterrado. O ponto exato onde ele sentirá a presença de algo, onde o corpo tinha sido encontrado, parecia agora um local sagrado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Miguel se ajoelhou, olhando para a terra que, por tanto tempo, escondera o segredo. Ele sabia que, de alguma forma, o que estava prestes a acontecer seria a última chance de se redimir. O corpo de Samuel poderia estar ali, mas o espírito, a dor, a raiva que ele carregava ainda estavam vivos, pulsando, aguardando que Miguel finalmente entendesse a profundidade de sua culpa. Miguel fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando encontrar forças. Ele sentia que o campo estava em sintonia com ele, como se a terra e o vento estivessem aguardando seu próximo movimento. Quando ele abriu os olhos, algo aconteceu. O vento, que até então parecia apenas um sussurro distante, agora parecia estar em ebulição, girando ao redor de Miguel com uma força crescente. A terra à sua frente começou a se mover, lentamente, como se algo estivesse se levantando de dentro. O som de algo se arrastando, de ossos quebrando, ecoou pelo campo. Miguel recuou, seu coração batendo rápido, a respiração apertada. E então, no meio daquele turbilhão de vento e terra, surgiu a figura de Samuel. Mas ele não estava mais como Miguel o lembrava. Seus olhos estavam escurecidos, a pele esticada sobre os ossos, e sua expressão era vazia, sem vida. Samuel estava ali, mas não era o Samuel de antes. Ele era uma sombra, uma criatura formada pela dor e pelo rancor. A visão era grotesca, mas Miguel não conseguia desviar os olhos. Samuel olhou para ele com uma intensidade que fez o sangue de Miguel congelar. "Você me matou, Miguel", disse Samuel, sua voz rouca e cheia de ressentimento. "Você me deixou morrer." A palavra matar ressoou na mente de Miguel como um grito, ecoando de forma incessante. Ele caiu de joelhos, incapaz de suportar o peso das palavras. O espírito de Samuel estava ali, diante dele, e Miguel finalmente entendeu. Não se tratava apenas da morte física, mas da morte de tudo o que eles haviam sido, da amizade que ele destruíra com sua traição. "Eu nunca quis", Miguel começou, a voz falhando, mas Samuel o interrompeu. "Você nunca quis, mas fez. Você me deixou sozinho", disse Samuel, com um olhar que atravessava a alma de Miguel. Miguel sentiu o peso da acusação, mais forte do que qualquer punição física. Ele não sabia o que mais poderia dizer. Não havia justificativas, não havia desculpas para o que fizera. Tudo o que restava agora era o silêncio, um silêncio pesado que apenas acentuava o sofrimento de ambos. A visão de Samuel, agora uma presença fantasmagórica, parecia consumir a própria luz ao redor. O campo, a terra, tudo o que ele conhecia parecia desaparecer, deixando apenas a culpa e a condenação. Eu não posso voltar atrás. Não posso corrigir o que fiz", Miguel sussurrou, sua voz quase inaudível. Ele queria que o espírito o perdoasse, mas sabia que isso era impossível. A morte de Samuel não podia ser apagada. O que ele fizera não poderia ser desfeito. O espírito de Samuel permaneceu diante dele, em silêncio. Então, finalmente, as palavras que Miguel temia foram ditas. "Você nunca terá paz, Miguel. O que você fez vai te assombrar para sempre." O vento se acalmou, a terra se calou, e o corpo de Samuel, lentamente, se desfez na poeira, deixando Miguel sozinho, de joelhos, no campo que agora parecia um vazio. A fazenda, que antes fora o lar de seus sonhos e suas lembranças, agora era apenas um lugar de arrependimento.
O espírito de Samuel havia se levado o último vestígio de tranquilidade que Miguel poderia ter encontrado. E, enquanto o sol se punha no horizonte, Miguel soube que nada mais seria o mesmo. Ele não era mais o mesmo. O campo, a fazenda, o corpo enterrado e o espírito de Samuel agora faziam parte dele, de sua condenação silenciosa.